Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o ato de comer. Antes eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Cíntia Fitt, sou graduada em Educação Física, sou avaliadora física. E hoje nós vamos iniciar a palestra fazendo uma pergunta para vocês. Como vai o seu ato de comer? Eu vou começar a compartilhar os slides aqui e a gente vai começar a conversar sobre esse assunto. Mas, em primeiro lugar, eu quero saber se vocês percebem como vai o ato de comer ou se isso é automático para vocês e vocês não percebem como vocês fazem as refeições. Será que vocês fazem as refeições assistindo TV, mexendo no celular? Fazem as refeições sozinhos, acompanhados? Em que ambiente vocês costumam comer? Em pé? Prestam atenção no que estão comendo ou comem rápido demais? Como anda o ato de comer de vocês? Então, eu vou começar, mas antes disso, eu vou informar vocês que todas as informações, sugestões que tem nessa palestra estão no Guia Alimentar para a População Brasileira. E esse guia vai ter o acesso no final dessa palestra. Eu vou disponibilizar para vocês o e-book, e no final do e-book vai ter o link que vai dar acesso ao Guia Alimentar para vocês buscarem mais informações também a respeito deste e outros assuntos que contém lá. Vamos lá. Vocês sabiam que a forma que a gente come, ela influencia, entre outros aspectos, no aproveitamento dos alimentos e no prazer que a alimentação pode proporcionar para nós? Então, por isso é muito importante que a gente destaque alguns pontos que influenciam nesse ato de comer saudável, que é o tempo, a atenção, o ambiente e a partilha das refeições. Eu vou destacar esses 4 fatores e vou iniciar falando sobre o tempo, a regularidade e a atenção no comer. Nós devemos procurar fazer, sempre que possível, as refeições em horários semelhantes. Manter uma regularidade nos horários que fazemos diariamente as refeições, por exemplo, se nós almoçamos ao meio-dia e comemos de 3 em 3 horas, ou então não temos lanche da tarde, ou que horas nós jantamos, e cada dia fazer isso em horários semelhantes, facilita com que nós percebamos quanto nós estamos comendo em número de refeições, ou se nós estamos pulando refeições. Porque se nós não temos esse controle, essa regularidade, o que acontece? Tem dias que nós podemos comer de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas, fazermos 6 refeições, e pode ser que outro dia a gente faça 2 refeições. Então, é importante a gente ter o controle disso. Então, manter uma certa regularidade e constância nas horas que nós fazemos as refeições. Isso faz com que a gente evite o beliscar. E esse beliscar nós vamos comentar um pouco mais embaixo. Mas o beliscar é comer aquele lanchinho, beliscar alguma coisinha a mais entre uma refeição e outra. Comer com regularidade e atenção facilita com que a gente coma devagar, com atenção e sem fazer outra atividade enquanto está comendo, como, por exemplo, mexer no celular ou então trabalhando. Quais são os benefícios do comer com regularidade e atenção? Favorece a digestão e evita que a gente coma mais do que o necessário, porque a gente está prestando atenção no que a gente está comendo. Vamos voltar lá e falar sobre o beliscar. O beliscar é colocar aquelas coisinhas entre uma refeição e outra. E geralmente, se a gente não tem preparado um lanche entre uma refeição e outra, nós vamos no que é mais fácil, no que está à vista. E quais são geralmente essas coisas que são mais rápidas e fáceis? Alimentos hiperpalatáveis, que são bonitos, são cheirosos, são gostosos e são super calóricos. Então, para evitar e eles estimulam, por esse fato de serem bonitos, cheirosos, né, e gostosos, eles estimulam o beliscar fora dos horários de refeição. Então, a gente deve evitar que tenha esses alimentos à vista ou tenha acesso fácil a esses alimentos. Substituir esses alimentos por porções de lanches intermediários com oleaginosas, frutas secas, e essas porções também devem ser pré-separadas para que também a gente não exceda na quantidade, mesmo sendo saudáveis. Algumas orientações, né, para que a gente consiga manter essa regularidade e atenção nas refeições, é mastigar mais vezes, porque isso aumenta o tempo da refeição, né, para sentir melhor também a textura dos alimentos. Isso propicia também a atenção no que a gente está comendo e favorece
a saciedade, porque o nosso sistema biológico que sinaliza a saciedade, ele é complexo. Então, ele leva um tempo para sinalizar que a gente está satisfeito com a refeição. Por isso é importante que a gente mastigue devagar os alimentos, que a gente mastigue mais vezes os alimentos, né? Uma outra opção também para ajudar nesse fator da saciedade é acrescentar antes da refeição do prato principal saladas, sopas, caldos, porque isso ele aumenta o tempo da refeição e também a saciedade. Outro fator importante que influencia no ato de comer são os ambientes. Nós devemos sempre procurar, sempre que possível, procurar ambientes que sejam propícios para as refeições, porque existem alguns fatores no ambiente que influenciam diretamente nesse ato de comer, que são os cheiros, os sons, a iluminação e o conforto. Nós vamos falar um pouco ali sobre um local limpo, tranquilo e confortável, ele favorece com que você preste atenção no que você está comendo e coma mais devagar. Um ambiente que tenha muito barulho, um ambiente que não seja confortável para você sentar, ele faz com que você coma rápido, porque você quer sair logo do local, né? Vamos, então, resumir, antes de entrar nessa parte do ambiente, que nós vamos falar dos fast foods, vamos falar sobre o que nós devemos evitar para que se mantenha essa regularidade e a atenção no ato de comer. Nós devemos evitar de levar o telefone celular para a mesa, assistir televisão enquanto a gente come, comer em pé, comer na mesa do trabalho, comer andando, dentro do ônibus, dentro do carro, evitar isso sempre que possível. Tem pessoas que fazem refeições fora de casa, né? E como que a gente pode favorecer um ato de comer saudável se a gente come fora de casa? A primeira coisa que nós podemos fazer é a escolha do tipo de restaurante, o ambiente que nós vamos fazer as refeições. Por exemplo, em questão de restaurante, nós temos os buffets por quilo e os buffets que são por pessoa, que você come à vontade e pode repetir quantas vezes você quiser, né? Então, a gente deve sempre favorecer os buffets por quilo, porque isso faz com que a gente perceba no nosso prato quanto a gente está colocando, a quantidade, e também evita que a gente coloque alimentos muito pesados no prato, porque isso vai pesar lá no final e vai pesar na conta também. Então, a gente acaba selecionando melhor os alimentos do que quando a gente come por pessoa, que é livre e a gente pode repetir quantas vezes a gente quiser. Vamos lá, evitar os restaurantes fast food agora. E aí a gente vai retornar lá naquela questão do ambiente. Os restaurantes fast food, geralmente, eles são ambientes que são bastante barulhentos e as cadeiras não são confortáveis. Isso faz com que a gente queira sair logo do ambiente, então a gente come rápido, né? É um ambiente que oferece comida rápida no preparo e também no consumo rápido. Geralmente são ambientes que não têm, são locais que não têm opção de alimentos in natura, então vão oferecer sempre alimentos que são ultraprocessados ou processados, então você não vai ter outra opção, né? E por serem barulhentos e desconfortáveis, eles levam com que você não coma com atenção no que você está comendo. Então, como a gente não presta atenção no que a gente está comendo, a gente tende a ter uma saciedade muito rápida ali no momento, come muito rápido, são alimentos que geralmente são com uma densidade calórica alta, então isso acaba dando uma saciedade momentânea, mas que logo depois isso já passa, a gente já tem vontade de comer novamente, e a gente também não percebe com que constância e regularidade a gente está frequentando esse tipo de ambiente, porque a gente não presta atenção, a gente come muito rápido, passa por ele muito rápido. Então, por isso, a gente deve evitar esse tipo de ambiente, esse tipo de restaurante, né? Devemos lembrar também que o ato de comer é um ato social. Comer em companhia, né, ele evita que a gente coma muito rápido, porque a gente vai preparando, vai conversando, e faz com que a gente coma mais devagar. Possibilita também a interação, né, das pessoas, da família, de amigos, na escolha e na elaboração dos pratos, né? Então é bem importante trazer amigos, trazer a família toda, inclusive crianças, para começar a ajudar no preparo das refeições, para que haja essa interação, né? Além de propiciar também momentos adicionais da convivência entre amigos, entre familiares, entre o casal, né? E tem mais percepção do prazer que a alimentação pode trazer. Claro, nós muitas vezes enfrentamos alguns obstáculos para que isso se cumpra. E um dos obstáculos alguns dos obstáculos que a gente mais escuta e que mais as pessoas trazem
como sendo algo que impede de ter essa constância, regularidade e atenção na hora de comer, são a falta de tempo, a rotina corrida, o custo da alimentação saudável, que as pessoas consideram alto, e também um acesso aos alimentos e informações. Vocês receberam os papeizinhos, os post-its no começo da palestra, e eu quero que vocês escrevam para mim e me entreguem no final quais são os obstáculos que vocês percebem que possam estar impedindo de vocês manterem esse ato de comer saudável. Vamos falar sobre a falta de tempo. A falta de tempo, ela pode, da rotina muito corrida, ela pode ser resolvida com, por exemplo, a organização, o planejamento do seu dia antes. Então, o que a gente pode fazer? Além de ter um planner mesmo, um planejamento escrito do aonde vai comer, quais são as refeições que você já vai fazer, separar também as refeições antecipadamente. Ter um dia da semana onde você faz todas as suas refeições, prepara todas as suas refeições, deixa as porções congeladas e vai descongelando ao longo da semana. Isso facilita com que a gente mantenha a regularidade e a constância no que a gente está comendo, e na escolha melhor dos alimentos que a gente vai almoçar, jantar, enfim, né? Levar lanches rápidos de casa para o trabalho, se for o caso de trabalhar fora, né? Então, já ter esses lanches prontos, separados, as porções certas, e levar isso para o trabalho facilita e impede com que a gente vá buscar os lanches lá hiperpalatáveis no meio da tarde ou no meio da manhã, né? E e pensar o seguinte, que a alimentação saudável, e essa informação consta no Guia Alimentar para a população brasileira. A alimentação saudável, ela não é mais cara do que uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, industrializados. Alguns alimentos, eles podem ser um pouco mais caros em algumas regiões, em algumas épocas também, mas de maneira geral, se você for contabilizar uma alimentação baseada em alimentos in natura e uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, a alimentação in natura, ela é mais barata. Mas nós temos que ter a informação correta e buscar sempre informações em fontes que sejam confiáveis, porque nós não podemos confundir a alimentação saudável ou in natura com dietas da moda, porque isso não é a mesma coisa. Então, a alimentação in natura, ela não é mais cara, mas uma dieta da moda, de repente, os produtos que são ali, que são determinados nessa dieta, eles aí vão ser mais caros. Então, uma alimentação in natura é muito importante distinguir uma coisa da outra. Então, vamos finalizar, e finalizando, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da palestra, e também, logo no final, eu vou enviar para vocês o e-book com todo esse tema, todos os slides e o tema, e também no final do e-book vai ter esse QR Code aí, que é o acesso, que dá acesso ao Guia Alimentar para a População Brasileira, para que vocês busquem mais informações e tirem algumas dúvidas sobre esse e outros temas que constam lá. Espero que tenham gostado, muito obrigada e até a próxima.